Olá a todos, vamos então à resolução dos exercícios da aula número 5, começando aqui com o exercício resolvido e comentado, da UEPA de 2015. Platão. A massa popular é assimilável por natureza em um animal escravo de suas paixões e de seus interesses passageiros, sensível à lisonja, inconstante em seus amores e ódios. Confiar-lhe o poder é aceitar a tirania de um ser incapaz da menor reflexão e do menor rigor. Quanto às pretensas discussões na Assembleia, são apenas disputas contrapondo opiniões subjetivas, inconsistentes, cujas contradições e lacunas traduzem bastante seu caráter insuficiente. Platão está comentando sobre a questão do ser humano ser um escravo de das suas paixões, de suas subjetividades, não tomar decisões racionais, tal, né? Uma questão que ele critica, né? A conjuntura da sociedade, a Assembleia, como sendo um lugar onde as pessoas não têm discussões racionais, é só a contraposição de opiniões e nada de fato ligado à reflexão ou ao rigor de uma reflexão racional, né? Então vamos lá. O argumento de Platão, filósofo grego na antiguidade, evidencia uma forte crítica a... Vamos ver. Forte crítica à oligarquia? Não, né? Até porque ele está criticando ali, quando ele fala da Assembleia, ele está criticando sobre o governo que o povo está fazendo ali, né? Que o povo está fazendo porque este povo não seria capaz de governar. Então, ele está criticando mais isso. Não necessariamente uma oligarquia. Uma república? Também não, né? Uma república... Ele não faz necessariamente uma crítica a uma república nesse texto. Mas, aqui, a letra C, a democracia, aí sim temos uma coisa que faz mais sentido. Porque se ele está criticando a capacidade do povo de tomar decisões racionais e também está criticando a Assembleia e como essas pessoas da Assembleia não conseguem tomar decisões racionais, ele também está criticando o sistema democrático, que é onde o povo está no poder. Demo é povo, população, então democracia é o povo no poder, então ele está criticando justamente isso. Monarquia não, porque ele não faz referência a nem um rei e também não é plutocracia. Próximo. Aliás, a solução, né? Platão foi crítico do sistema democrático, pois acreditava que nem todos os indivíduos da polis seriam capazes de participar da política, pois desconheciam o mundo das ideias e estavam somente interligados ao mundo sensível. Aquela questão de que a população era incapaz de governar, de que eles eram escravos das suas paixões, dos seus interesses, né? Então, resposta alternativa, letra C. Exercícios obrigatórios, agora da UEL, de 2011. Platão, em A República, tem como objetivo principal investigar a natureza da justiça inerente à alma, que por sua vez manifesta-se como protótipo do estado ideal. Os fundamentos do pensamento ético-político de Platão decorrem de uma correlação estrutural com a constituição tripartite da alma humana, ou tripartite. Assim, concebe uma organização social ideal que permite assegurar a justiça. Com base nesse contexto, o foco da crítica às narrativas poéticas nos livros 2 e 3 recai sobre a cidade e o tema fundamental da educação dos governantes. No livro 10, na perspectiva da defesa de seu projeto ético-político para a cidade fundamentada em um logos crítico e reflexivo que redimensiona o papel da poesia, o foco dessa crítica se desloca para o indivíduo, ressaltando a criação como alma, compreendida em três partes separadas, segundo Platão, a racional, a apetitiva e a irracional. Com base no texto e na crítica de Platão ao caráter mimético das narrativas poéticas e sua relação com a alma humana, é correto afirmar que, vamos lá, primeiro, como que Platão se relacionava com a arte, ou a arte mimética, por exemplo. Ele já acreditava que a realidade que a gente vê é uma cópia do mundo ideal. E se a arte é uma mímese do mundo da nossa realidade, então ela já é uma cópia da cópia. Então Platão não tinha uma boa relação com a arte mimética ou com a poesia ou qualquer outro tipo de arte. Ele não tinha uma boa relação com isso, porque ele achava que já era uma cópia da cópia. Vamos lá. Letra A.
A parte racional da alma humana, considerada superior e responsável pela capacidade de pensar, é elevada pela natureza mimética da poesia à contemplação do bem? Não, não é elevada, porque se ele acredita que a mímese é uma coisa ruim, a alma, para ele, não vai ser elevada através da mímese. Então, isso aqui já não é uma resposta correta. O uso da mímese nas narrativas poéticas para controlar e dominar a parte irracível da alma é considerado excelente prática propedêutica na formação ética do cidadão. Então aqui ele está falando que o uso da mímese ela é muito interessante para controlar a parte irracional. Não, na verdade, segundo Platão, o uso da a mímese ela já é uma expressão da irracionalidade porque ela é a cópia da cópia. Não? Então, não poderia ser essa a resposta. A poesia imitativa, reconhecida como fonte de racionalidade e sabedoria, deve ser incorporada ao estado ideal que se pretende fundar. Não, né? Inclusive, na República de Platão, ele expulsa os poetas e os artistas da sua república, então não tem como ser essa resposta também. Então, a mímese ou a poesia imitativa não poderia fazer parte da república do ponto de vista de Platão. O elemento mimético cultivado pela poesia é justamente aquele que estimula na alma humana os elementos irracionais, os instintos e as paixões. Tá certo, né? Ele acredita que esse cultivo da mímese, ou do elemento mimético, ou da arte mimética, leva aos elementos racionais da nossa mente. Então, resposta à letra D. Vamos ver agora a letra E, né? A reflexividade crítica presente nos elementos miméticos. Não, já está errada porque, não, segundo Platão, não há reflexividade crítica na mímese. Né? Ele não acredita nisso. Ele acha que ela é irracional. Então, não pode ser essa aqui também. Número 2. A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo, e esses atributos não devem estar separados como na inscrição existente em Delfos. Das coisas, a mais nobre e a mais justa, e a melhor é a saúde, porém a mais doce é ter o que amamos. Todos esses atributos são presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas a melhor, nós a identificamos como felicidade. Então ele fala aqui que a melhor coisa da vida, o melhor aspecto da vida é a felicidade. É um texto de Aristóteles em seu texto A Política. Ao reconhecer a felicidade, a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como? Como que o Aristóteles identifica a felicidade? Então, busca por bens materiais e títulos de nobreza? Não, né? Aristóteles ele não identifica a felicidade como simples busca de bens materiais. Né? Isso é reducionista. Plenitude espiritual e ascese pessoal? Também não. Não tem a ver com necessariamente ascese pessoal, ou seja, você ascender no ponto de vista pessoal. Não faz. Também não faz sentido. Finalidade das ações e da conduta humana. Bom, aqui já temos uma resposta que faz mais sentido. Aristóteles acreditava que o fim ou a finalidade da conduta humana é a felicidade. Nós devemos buscar a felicidade. Então, resposta é a letra C. Vamos ver as outras alternativas. D. Conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas. Bom, ele não acreditava que necessariamente ia ser um caminho para verdades imperfeitas, mas sim que era um fim. Felicidade era um fim, não um caminho para o conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas. Letra E. Expressão do sucesso individual e reconhecimento público. Não, a felicidade ela não precisa estar necessariamente atrelada a reconhecimento público ou a sucesso individual. Então, também não é essa aqui. Número 3. Platão foi um dos filósofos que mais influenciaram a cultura ocidental. Para ele, a filosofia tem um fim prático e é capaz de resolver os grandes problemas da vida. Considera a alma humana prisioneira do corpo, vivendo como se fosse um peregrino em busca do caminho de casa. Para tanto, deveria transpor os limites do corpo e contemplar o inteligível, assinala a alternativa correta. Como Sócrates, Platão desenvolveu uma ética racionalista que desconsiderava a vontade como elemento fundamental entre os motivadores da ação. Ele acreditava que o conhecimento do bem era suficiente para motivar a conduta de acordo com essa ideia, agir bem. Não pode ser essa aqui, né? A gente viu nas questões anteriores que Platão acreditava que o ser humano ele seguia suas paixões, ele era escravo de suas paixões e de suas vontades. Logo, ele não desconsiderava a vontade como elemento fundamental. Na verdade, ele considerava
como o elemento fundamental. Então, a vontade humana era o elemento fundamental, e é por isso que, por exemplo, as pessoas não poderiam necessariamente governar, teria que ter uma organização com base na educação e tal. Então, não pode ser essa a resposta. Letra B. Platão propõe um modelo de organização política da sociedade que pode ser considerado estamental e antidemocrático. Para ele, o governo não deveria se pautar pelo princípio da maioria. As almas têm naturezas diversas, de acordo com a sua composição. Isso faz com que os homens devam ser distribuídos de acordo com sua natureza, divididos em grupos encarregados do governo, do controle e do abastecimento da polis. É verdade. Vamos analisar por partes essa pergunta e por que ela é verdadeira. Platão propõe um modelo de organização política da sociedade que pode ser considerado estamental, sim, é estamental e antidemocrático. Se você parar para pensar que o governo que ele propõe é um governo dividido entre filósofos, guerreiros e produtores, é estamental. Por exemplo, outra sociedade estamental, a gente tem o exemplo da sociedade medieval como estamental, né? Que tem o clero, a nobreza e a população, né? Os servos. Então aqui também é estamental e é antidemocrático, porque se nem todos têm acesso ao poder, então é antidemocrático. Para ele, o governo não deveria se pautar pelo princípio da maioria. Aqui, ó, outro, de fato, não é pelo princípio da maioria. Tem aqueles, para ele, né, para Platão, tem aqueles que são capazes de governar, são os filósofos. As almas têm naturezas diversas de acordo com a sua composição, isso faz com que os homens devam ser distribuídos de acordo com essa natureza. Então, segundo o plano para a República de Platão, cada pessoa teria uma natureza e essa natureza deveria ser aplicada em um lugar específico. Então, nós temos as pessoas que têm natureza para serem guerreiras, outras para serem produtoras e outras para serem filósofos. Esses filósofos deveriam governar. Então aqui, ó, dividido em grupos encarregados de governo, filósofos, de controle, guerreiros, e de abastecimento, os produtores. Então, letra B é a resposta. Então, resposta ali, letra B. Letra C. A teoria das ideias não pode ser considerada uma chave de leitura aplicável a todo o pensamento platônico. Bom, é justamente o oposto. Você pode aplicar o mundo das ideias no princípio platônico, né? Nos princípios platônicos. Então, não. Platão, letra D, né? Platão chama o conhecimento de verdade de doxa e contrapõe uma outra forma de conhecimento inferior denominada episteme. Não pode, é justamente o contrário. Doxa pode ser traduzido como opinião e episteme como conhecimento. Ele acredita que o doxa é inferior à episteme. Então, porque a opinião ela é baseada nos sentidos e é baseada nessa realidade incompleta que a gente tem, enquanto a episteme ela é baseada na racionalidade no mundo das ideias. Logo, ela é melhor do que a doxa. Então, não pode ser essa a resposta. Letra E. Para Platão, a essência das coisas é dada a partir da análise de suas causas material e final. Não, né? Se ele não gosta do mundo material, ele não vê o mundo material como ele vê o mundo material como uma cópia do mundo ideal. Logo, a essência das coisas não pode estar no mundo material. Tem que estar no mundo ideal. Necessariamente. Número 4. Do Enem de 2016. Estamos, pois, de acordo quando ao ver algum objeto dizemos: este objeto que estou vendo agora tem tendência para se assemelhar-se a um outro ser, mas, por ter defeitos, não consegue ser tal como o ser em questão. Ele é, pelo contrário, inferior. Ou seja, o que ele quis dizer, né? Ele está vendo algum objeto material que lembra a ele alguma coisa ideal, só que esse objeto material não pode ser aquela coisa ideal porque ele é imperfeito. Então, assim, para podermos fazer essa reflexão é necessário que antes tenhamos tido ocasião de conhecer esse ser de que se aproxima o dito objeto, ainda que imperfeitamente. Então, antes de fazermos essa reflexão, a gente tem que reconhecer o ideal, para daí a gente perceber que esse objeto aproxima-se do ideal. Na epistemologia platônica, conhecer determinado objeto implica em, letra A, estabelecer semelhança entre o que é observado em momentos distintos. Não, ele não está falando sobre o que é observado em momentos distintos, ele está falando sobre o que é observado aqui no mundo material e o que é reconhecido no mundo ideal. Comparar o objeto observado com uma descrição detalhada dele? Não, também não. Não é questão de analisar o objeto observado. É questão de reconhecer que existe o objeto observado e que ele é baseado num objeto ideal. Transcrever corretamente as características do objeto
observado? Não, também não é. Fazer correspondência entre o objeto observado e seu ser, ou seja, o seu ideal? Sim, ele tenta fazer essa correspondência entre o objeto observado e seu ideal, o seu reflexo do mundo das ideias, que é perfeito, que é ideal e que é infinito. Então, aqui, letra D é a resposta. Identificar outro exemplar idêntico ao observado também não tem nada a ver com isso. Número 5, da UEL de 2015. Leia o texto a seguir. É, pois, manifesto que a ciência a adquirir é a das causas primeiras, pois dizemos que conhecemos cada coisa somente quando julgamos conhecer a sua primeira causa. Ora, causa diz-se em 4 sentidos. No primeiro, entendemos por causa a substância e a essência, o porquê reconduz-se, pois a noção última, e o primeiro porquê é a causa e princípio. A segunda causa é a matéria e o sujeito. A terceira é de onde vem o início do movimento. A quarta causa, que se opõe à precedente, é o fim para quê e o bem, porque este é, com efeito, o fim de toda geração de movimento. Com base no texto e dos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que indica corretamente a ordem que Aristóteles apresentou às causas primeiras. Vamos lá então. Letra A. Causa final, causa eficiente, causa material ou causa formal? Bom, ele apresenta a causa final no fim. É a última, é a terceira que ele apresenta. Aliás, é a quarta que ele apresenta. Logo, não poderia ser essa aqui. A ordem está errada. Aqui, ó. A terceira é a causa onde vem isso. Na quarta causa que se opõe à precedente é o fim para quê e o bem, porque este é, com efeito, o fim de toda a geração e movimento. Então, a causa final, ou o bem, que ele vê, porque ele vê o bem como o fim de todas as coisas. Então, é o fim de toda a geração de movimento. Então, não pode ser essa a resposta. Letra B. Causa formal, causa material, causa final e causa eficiente. Mais uma vez, a causa final não está no final. Ela é a última que ele apresenta. Letra C. Causa formal, causa material, causa eficiente e causa final. Olha só, causa final está no final. Vamos voltar ao texto e ver quais são as outras 3 causas da qual ele fala. Vamos lá. No primeiro, podemos por causa a substância e a essência. O porquê reconduz-se, pois, a noção última, e o primeiro porquê é a causa e princípio. Logo, causa formal. A segunda, causa é a matéria. Essa aqui é mais óbvia de se observar. A causa é a matéria e o sujeito. Então, causa material. Logo, segunda também. Nós já temos aqui a terceira e a segunda e a última. Já pode identificar isso aqui como uma resposta, porque aqui ó, já temos que a causa material está em primeira e ela não está, e aqui também causa material em primeira e ela também não está, ela está em segunda posição ali na descrição de Aristóteles. Logo, letra C. Exercícios complementares, número 6. Procurei demonstrar-lhe que ele parecia sábio sem o ser. Então, pus-me a considerar, de mim para mim, que eu sou mais sábio do que esse homem, pois que, ao contrário, nenhum de nós sabe de nada de belo e de bom, mas aquele homem acredita saber alguma coisa sem sabê-la, enquanto eu, como não sei nada, também estou certo de não saber. Parece, pois, que eu seja mais sábio do que ele nisso, ainda que seja pouca coisa, não acredito saber aquilo que não sei. Então ele está falando daquela questão, né? É a apologia de Sócrates, e Sócrates está falando sobre aquela questão de sei que nada sei, enquanto ele admite que não sabe das coisas, ele se considera mais sábio do que aquele que admite que conhece alguma coisa ou que sabe as coisas. Então, né, vamos lá à pergunta. A apologia de Sócrates trata da resposta de Sócrates aos seus acusadores no tribunal da cidade de Atenas. No excerto, Sócrates, referindo-se ao diálogo que teve com o indivíduo que se considerava sábio, definiu a filosofia como? Então, como ele definiu a filosofia dentro desse diálogo em que ele fala que ele não sabe de nada, por isso ele é mais sábio? Definição de beleza artística e de ações virtuosas do homem? Não, ele não fala. Inclusive ele fala que ele não sabe o que é belo e o que é bom. Logo, ele é mais sábio. Então não tem como ser essa resposta. Letra B.
crítica das imperfeições políticas dos regimes das cidades gregas, ele nem tocou nesse assunto necessariamente, né? O texto não fala sobre os tipos de política das cidades gregas, então não tem como ser essa resposta. Saber absoluto sobre o mundo terrestre e celestial? Certamente não. Não tem como ele falar que a filosofia é o saber absoluto. Se ele fala que ele não sabe de nada, por isso ele é mais sábio, não tem como isso ser saber absoluto. É justamente o oposto disso. É reconhecer que não se sabe. Então, consciência dos limites do saber humano, precisamente, ele tem consciência dos limites do seu próprio saber. Ele sabe que ele não sabe das coisas, né? E ter consciência disto torna ele mais sábio. Logo, letra D é a resposta. E comprovação racional da existência dos deuses da cidade também não tem nada a ver com o que o texto apresenta, né? Vamos lá. Muitos dos valores, atitudes e ações das civilizações ocidentais foram criadas ou aperfeiçoadas pelos gregos. Sua mitologia, ainda hoje, se faz presente na psicanálise, na arte, na literatura, no cinema, nos quadrinhos, nos videogames e nos seriados de televisão, e influencia até nas expressões populares. A esse respeito, assinale a alternativa incorreta. Vamos tentar achar, então, a alternativa incorreta. O Minotauro, ser mitológico com corpo humano e cabeça de touro, sim, que vivia no labirinto de Creta, sim também, representava o domínio creto-micênico sobre os povos do mar Egeu. Sim, ele tinha essa simbologia. A vitória de Teseu contra o monstro pode ser vista como o início do fortalecimento de Atenas e das outras cidades continentais. Exatamente. Segundo a mitologia, o Minotauro representaria essa superioridade de Creta que foi derrotada por Teseu, né? Que daí demonstraria também a aquisição de poder por parte de Atenas. Logo, essa aqui não é uma resposta incorreta, não é a nossa opção. O cavalo de Troia, presente dos gregos responsáveis, segundo Homero, pela invasão vitoriosa da cidade, e o calcanhar de Aquiles, ponto fraco do herói da Ilíada, são expressões usadas ainda hoje e se referem à guerra entre a cidade de Estado Helenas contra a grande cidade comercial que estava onde hoje é a Turquia. Sim, tá certo também. Cavalo de Troia, os termos cavalo de Troia e calcanhar de Aquiles a gente ainda usa hoje e refere-se a essa guerra entre a Estado de Helenas e Troia, que ficava na região de onde hoje é a Turquia. Resposta. Isso aqui também não é incorreto, então não é a nossa resposta. Letra C. Ares, o deus grego da guerra, sim, ele é o deus grego da guerra, então está tudo certo até agora, recebia vários tipos de cultos e sacrifícios. A história da Grécia pode ser vista como uma sucessão de guerras, como a Guerra de Troia, sim, guerras médicas, sim, contra os persas, e a Guerra do Peloponeso. Tá certo também. Então, não pode ser incorreta, logo não é a nossa resposta. Letra D. O politeísmo dos gregos pode ser explicado pela variedade e pela autonomia de suas cidades. Sim, além de expansão marítima e ou terrestre efetuada sobretudo por motivos comerciais que levavam os gregos costumes e culturas de vários povos. Tá certo. O politeísmo dos gregos pode ser explicado pela independência das suas cidades e o do quanto a sua cultura se espalhou e recebeu de outros povos, né? Cada cidade, inclusive, tinha um deus e, inclusive, tinham perspectivas diferentes de um mesmo deus. Uma família poderia cultuar um tipo de Poseidon e outra família cultuar outro tipo de Poseidon, por exemplo. Então, assim, eram coisas que fizeram com que o panteão grego fosse enorme. Logo, essa aqui está certa também. O que nos resta com a letra E. Vamos lá. Filosofia, com Sócrates, Platão e Aristóteles, eliminou de vez o caráter mitológico e valorizou a explicação racional e científica da natureza. Essa aqui é incorreta porque Sócrates, Platão e Aristóteles não eliminaram o caráter mitológico. Não houve uma quebra completa, fria, entre o pensamento mitológico e o pensamento racional. Não dá para falar isso. O pensamento mitológico continua a existir. Então, essa questão é muito radical. Então, não tem como ser ela correta, logo, ela é a nossa resposta. Número 8, do Enem de 2015. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento tudo é um. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Vamos ver. Lembre que a filosofia pré-socrática ela estava voltada à cosmologia,
ao estudo da origem das coisas, da origem metafísica das coisas. A gente viu isso nas outras correções de exercício. Mas vamos ver quais são as opções que a gente tem. Letra A. O impulso de transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. Não necessariamente. Eles estavam focados... Não necessariamente. Eles estavam focados em procurar a origem das coisas, não precisamente transformar elementos sensíveis ou qualquer outra coisa assim do gênero. Letra B. Desejo de explicar, usando metáfora, a origem dos seres e das coisas. Isso é muito mais relacionado ao pensamento mitológico, que procura explicação das coisas por meio de metáforas ou explicações divinas, coisas assim. Né? Não que eles não usassem metáforas, eles também usam metáforas. Né? A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Faz mais sentido. Eles tentam procurar, usando a racionalidade deles, a causa primeira das coisas existentes. Logo, resposta letra C. Mas vamos ver as outras opções. Letra D. A ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas? Não, nada a ver com o que o texto expressa, nada a ver com o que os pré-socráticos faziam. Tentativa de justificar a partir de elementos empíricos que existem no real? Não era a partir do empírico, de forma alguma, era a partir de elementos racionais. Logo, letra C é a resposta. Número 9. Questão sobre Platão. O mundo grego do século IV a.C. era marcado por uma estrutura... O mundo grego do século IV a.C. era marcado por uma estrutura de cidades-estado dispersas pelo território helênico, e uma fragmentação política levou os filósofos a procurarem estabelecer uma ideia sobre as formas de governo que fossem mais adequadas. Entre essas ideias pode-se destacar democracia racional defendida por Demócrito. Bom, vamos lembrar agora de quem que era Demócrito. Demócrito ele era um atomicista, então ele estava procurando a origem metafísica das coisas, a origem das coisas, e ele acreditava no átomo como sendo a origem das coisas. E ele enquanto pré-socrático, ele não estava voltado tanto a essa questão política. Logo, não poderia ser essa aqui a resposta. Letra B. Oligarquia comercial defendida por Sócrates. Sócrates não defendeu a oligarquia comercial. Logo, também não pode ser essa aqui. Aristocracia rural defendida por Heráclito. Heráclito não defendeu. Heráclito também pré-socrático. Não voltou-se tanto atenção para a política, estava mais preocupado com a origem das coisas. Heráclito de Éfeso, né? Então a origem das coisas para ele vinha do fogo e do atrito entre dois lados opostos, né? Então, lembre-se disso das outras aulas. Então, não pode ser essa. Governo dos filósofos defendidos por Platão. Opa, já faz mais sentido. Platão ele realmente defendia o governo da República, no seu livro A República, por parte dos filósofos. Logo, letra D é a resposta. Governo democrático defendido por Aristóteles também não é a resposta. Já achamos aqui letra D. Número 10. No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma influência na qual o homem descobre. O que ele descobre? Vamos ver. Então aqui, essa é uma pintura muito conhecida, inclusive, a Escola de Atenas, acho que é o nome. E tem vários filósofos, entre eles Platão, apontando para cima. O que será que ele quer dizer com isso? Suspensão do juízo como reveladora da verdade? Não. Platão ele não fala isso na filosofia dele. Realidade inteligível por meio do método dialético. Bom, já faz mais sentido. Ele procura de fato o inteligível, né? O mundo ideal. Logo, essa aqui é a nossa resposta. Mas vamos ver as outras alternativas. Letra C. Salvação de condição mortal pelo poder de Deus. Não, isso aqui parece muito filosofia cristã, né? Não poderia estar relacionado ao que Platão falou. Apesar de que, na Idade Média, Platão é muito usado pela Igreja Católica, né? Muitos filósofos da Igreja Católica usavam Platão, eram platônicos. Letra D. Essência das coisas sensíveis no intelecto divino. Também não tem nada a ver com o que ele fala. Ele não procura necessariamente o intelecto divino. Ele procura racionalizar o mundo ideal. Né? O mundo ideal é algo que está dentro da capacidade da razão do homem. Longe também da capacidade sensível do homem. Nós não conseguimos sentir o mundo ideal. Ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. Justamente o contrário do que eu acabei de falar. Né? Ele não fala, ele acreditava que o doxa, que é a opinião, né, que é proveniente dos sentidos, ela é limitada, ela não é perfeita. Não dá para achar uma ordem intrínseca ao mundo a partir da sensibilidade. Mas a partir da razão, sim, é
possível, segundo Platão. Número 11, da UEL de 2018. Alguns julgam que a grandeza de uma cidade depende do número de seus habitantes, quanto o que importa é prestar atenção à capacidade mais do que ao número de habitantes, visto que uma cidade tem uma obra a realizar. A cidade melhor é, necessariamente, aquela em que existe uma quantidade de população suficiente para viver bem numa comunidade política. Resulta, evidentemente, pois que o limite populacional perfeito é aquele que não excede a quantidade necessária de indivíduos para realizar uma vida autossuficiente comum a todos. Fica assim determinada a questão relativa à grandeza da cidade. Então, o que ele está falando é que o número de pessoas da cidade, se reduzido, essas pessoas sejam capacitadas para serem autossuficientes, há uma coexistência política, uma comunidade política mais equilibrada, né? Segundo Aristóteles. Com base no texto e considerando o papel da cidade-estado, polis, no pensamento ético-político de Aristóteles, assinale a alternativa correta. As dimensões da polis determinam a qualidade de seu governo. Quanto mais cidadãos, maior e melhor será sua participação política. Não, é justamente o oposto disso. Ele está falando que quanto mais cidadãos, pior fica. Então não pode ser essa a resposta. Letra B. A polis não é natural, por isso é importante organizá-la bem e em tamanho e quantidade de cidadãos para que a sociedade seja autossuficiente. Não, ele não está falando sobre a questão da cidade ser natural ou não. Ele está falando que ela precisa ser equilibrada. Então... E não necessariamente a cidade tem que ser autossuficiente. Ele fala que a vida tem que ser autossuficiente, o indivíduo tem que ser autossuficiente. O ser humano, por ser autossuficiente, pode prescindir da polis, pois o bem viver depende mais do indivíduo do que da sociedade. Tem essa questão do indivíduo, mas também tem que haver uma população que seja equilibrada. Haver uma comunidade política, então não é tão individualista quanto essa questão aqui dá a entender. Não pode ser letra C. A polis realiza a própria obra quando possui um número suficiente de cidadãos que possibilite o bem viver. Sim, tá certo. A polis ela é saudável e ela é capaz de sustentar uma comunidade política se existe uma quantidade menor de cidadãos e que esses cidadãos sejam um pouco autossuficientes para que a cidade em si se torne autossuficiente. O ser humano, como animal político, tende a realizar-se na polis, mesmo que essa possua quantidade excessiva de cidadãos. Não é verdade, ele fala que você não conseguiria se realizar na polis se tivesse uma quantidade excessiva de cidadãos, porque não haveria equilíbrio político, porque não haveria possibilidades, enfim. Então, letra D é a resposta dessa questão. Muito bem, acabamos a correção aqui da aula número 5. Espero que estejam todos bem em casa, espero que estejam respeitando, na medida do possível, é claro, a quarentena, que tem pessoas que precisam sair, tem pessoas que têm que trabalhar, por exemplo, mas enfim, estejam respeitando quem pode respeitar a quarentena. Espero que fiquem bem e até a próxima correção.